Hi, good morning, good evening, good afternoon, dependendo do horário que você estiver. I see you again in this video. Hi guys, it's the 18th class of mini course phonetic and pronunciation of the English language. Welcome to the one more class, né? Dessa vez estou de máscara e óculos, diferente das outras vídeos, né? Porque eu acordei um pouco com sinusite, mas acontece. Tipo de coisa que acontece na vida. Bom dia, né? Eu estou gravando isso pela manhã, mas dependendo do horário que você estiver assistindo essa videoaula, pode ser uma boa tarde ou uma boa noite, né? Vamos continuar a nossa bateria de conteúdos metodológicos e teóricos, um pouco tanto quanto chato acerca de fonética da língua inglesa. Alright, guys. And this day we will study the morphophonology and the suprasegmental elements, né? Que, resumidamente, nós vamos ver a morfologia entrando na fonética e na fonologia e os elementos suprasegmentais que estão além da fonética, né? Let's come together. Vamos lá. Vire, meu amigo. Isso, aí sim. Morphophonology. What's this morphophonology? Our scholars morphophonemics is a branch of linguistics that studies the interaction between morphological and phonological or phonetic process. Its chief focus is the sound changes that make place on morphemes, minimal meaning of units, when they combine to form words. A language's morphophonologic structure is generally described with a series and rules which ideally can predict every morphological alteration that plays in the language. O que isso quer dizer? Né? Vamos por partes. Morphofonology, a escala de morphophonemic, também pode ser chamada, a morfofonologia pode ser chamada de morfofonêmica, é um estudo da língua, né? Um campo de estudos da linguística que estuda justamente a interação entre a morfologia, ou seja, da área do vocábulo, da área do fonema, da área do morfema, da área, o campo das palavras, o campo dos léxicos, com a fonética e a fonologia. Como os dois podem se misturar ali, fica uma bagunça, não parece? Mas eles se misturam, né? Esse campo de estudo, ele estuda justamente o som junto da formação linguística, junto da formação lexical, das letras, das palavras. Ok, guys? Uma estrutura de língua morfofonológica geralmente é descrita com uma série de regras, como é o inglês, como é o português também. Mas a gente não está, no nosso escopo, está estudar o português. Hoje vamos dar uma olhada só no inglês, é claro. Como é o nome do curso é sobre fonética do inglês, então a gente vai dar uma olhada só no inglês. Mas é claro que eu posso dar alguns exemplos no português para que vocês possam fazer essa comparação, né? E dá para você prever, usando essas regras, como você vai falar de acordo com tal palavra. E isso é uma revisão da nossa aula passada, sobre o final add and the final C. Final add can be three sounds, D, T, or id. T is our next consonant is voiceless. You say T and the final in coda position. If the next consonant is a voiced consonant, you say D in the coda position too. But if we end with D, a verb or adjective with D, like tippet, no. Can I think? Connected. Yeah, connected. Connected, you say it because the ends with T or D. Alright? E this is morphophonologic studies. Ok? Por quê? A gente está estudando como pronunciar cada som, T, D or id, dependendo de como está escrito. Ou seja, a gente está misturando fonética e morfologia, vocábulo e fonética. Certo? É um campo de estudo muito teórico, mas a gente vai abordar pelo menos não vai dar para abordar todos os campos, todos os estudos, todas as suas nuances em uma videoaula, tampouco num curso online, assíncrono, mas nós vamos dar uma olhadinha, pelo menos nos principais métodos, principais tópicos que fazem com que a gente consiga ter um bom conhecimento e um aproveitamento da língua inglesa, porque isso também está presente na língua inglesa como na portuguesa, né? E nosso segundo ponto da aula, né? Morphophonology and suprasegmental elements, né? What is this? Suprasegmental phonology, also called suprasegmental elements,
or Homo suprasegmental is created by American structuralists. Foi criado em 1914 da branch of phonology. É um outro campo de estudos da fonologia. Vamos por partes, né? Foi criada por linguistas estruturalistas americanos, structuralists, em 1914 in the branch of studies of phonology. É um outro campo de estudos da fonologia. Enquanto na morfofonologia, ainda morfofonology, a gente estuda a mistura entre a fonologia e o vocábulo, aqui é um campo de estudo só da fonologia, mas é bem assim, conciso e muito específico, né? O que a gente estuda? The prosodic elements, né? Que pode ser, por exemplo, né? Intonation, duration, the accents, the rhythm, tones of speech, height, prosody, and the accent. Alright? It's a suprasegmental elements. Intonation, duration, accent, rhythm, tones of speech, height, prosody, and accent. Accent de novo, né? Enfim. Facts, phonetics, that's not undergo double articulation of language and there's arise overlapping above the phonemic dimension. Ou seja, a gente não está mais no campo dos fones, né? A gente não está mais na fonética pura, a gente está também estudando a fonologia, aí que entra um pouquinho da fonologia, porque a fonética e a fonologia são campos de estudo diferentes que abordam a mesma coisa, que é a fala humana. Enquanto na fonética, o nosso estudo, vamos lembrar das nossas primeiras aulas, né? Já está na oitava. Na nossa primeira aula. Enquanto a fonética aborda apenas o campo de estudo do ponto de vista fisiológico, é algo mais estruturalista, sistemático, a fonologia não, é bem abstrato. A gente vai começar a dar uma olhada na fonologia, mas bem aos poucos. Enquanto eu vou tentar arrumar a câmera aqui novamente. Pronto. Bem aos poucos a gente vai dar uma olhada na fonologia. A gente não vai entrar nela de uma vez, porque ela é muito difícil. E não daria pra gente ver todos os conteúdos da fonologia em uma videoaula, tampouco no curso, né? É importante também você fazer essa divisão entre elementos suprasegmentais e elementos segmentais, né? Consonants, vowels, diphthongs, triphthongs, voice and sound is a segmental features. But intonation, stress, voice onset time, pitch, frequency, rhythm, loudness is a suprasegmental features. Entendeu? Tem essa diferença aí. All suprasegmental features above segmental features. Até porque, se você for analisar do ponto de vista morfológico, segmental, ou seja, divisão, segmento, divisão, segmentação. Você faz segmentos, você faz divisões na língua para criar um sistema didático, né? Agora, suprasegmental. Esse sufixo aí, supra, veio do latim, significa além, acima, para frente, algo que está além. Então, todos os elementos suprasegmentais, né, que é entonação, estresse, né, que a gente chama aqui no português de acentuação, vamos já falar sobre isso, né? Entonação, estresse, o tempo de voz, o pitch, né, que é a frequência não, o pitch que também é o tom da voz, a frequência, o ritmo e a altura são elementos suprasegmentais, né? Que a gente é mais abordado, por exemplo, em músicas e poesias, mas no inglês ele é abordado para fala. No português também, porque, por exemplo, você pode falar uma coisa em um tom diferente, pode significar outra. Pode significar, por exemplo, sarcasmo, ou uma dúvida, uma mentira. Tem várias coisas que podem se intercalar ali. Dependendo da entonação, você pode falar várias coisas usando uma frase só. Que também vamos dar uma olhada nesse aqui no inglês daqui a pouco, né? Agora, consonantes, vogais, os ditongos, tritongos e o vozeamento são elementos segmentais, são elementos fisiológicos, são elementos que você apenas faz a divisão, né? Ou seja, é mais prático, mais palpável, você está vendo, você consegue perceber. Por exemplo, se eu fizer um som bilabial, você consegue ver que um lábio encosta no outro. Já a fonologia não, entonação, estresse é coisa muito abstrata, certo? As variações do stress, né? Variations in stress are used in English tone distinguished between a noun of a verb. Isso é importante também. No português, a gente não tem palavras homófones e também iguais na escrita, né? Esqueci o termo agora, perdão. Homofones de verbo e fone. De verbo e pronome, ou verbo e substantivo. No inglês temos, né? Por exemplo, an insult versus to insult. Cada um tem um papel diferente sintático. Mas o que vai dar
o título de verbo ou de substantivo dependendo da entonação no qual você fala. Então é muito importante você, se você estiver conversando com um americano, um britânico, alguém que fala com inglês oceânico raiz mesmo, cara fluente, tem que prestar atenção nessas nuances de verbos que são iguais aos substantivos, que dependendo da entonação pode ser um verbo ou um substantivo, né? As trocas no tom da fala, né? The pitch sense, né? The pitch change the variations in laryngeal activity, ou seja, a atividade da nossa laringe can occur independent or stress changes. The pitch pattern is a sentence is known as a intonation. Ok, vamos lá, por partes, né? Eu estou falando demais. Eu concordo que é um conteúdo muito teórico, mas a gente tem que estudar isso, infelizmente, se quisermos, né, dar um improve no nosso inglês, né? As trocas do tom, as trocas acontecem na laringe, são atividades laringais. A laringe é um órgão que está dentro do nosso sistema articulatório do aparelho fonador, lembrem dele, da segunda aula. A laringe faz parte da troca de variação. Se eu falo, por exemplo, alguém me dá bom dia, eu respondo bom dia com um tom muito baixo, bom dia, parece que eu estou muito animado, correto. Agora se eu respondo bom dia, bom, eu estou animado, né? Também tem como fazer com que seja algo meio sarcástico. Bom dia, bom dia, bom dia. Dependendo do tom, pode significar várias coisas. Às vezes você só muda o tom um pouco porque está cansado e as pessoas perguntam, você está bem? O que você quis dizer com isso, né? É bem confuso. E todas essas trocas variacionais ocorrem justamente por causa de um dos nossos órgãos, a laringe. E elas ocorrem independente do acento, independente do stress, né? Que vamos chamar aqui de stress. Ou estresse, né? Independente do stress ou da acentuação, como é no português, vai acontecer esse tipo de coisa, né? E isso acontece por causa da nossa entonação, né? Mas vamos agora dar uma olhadinha em outro conteúdo, né? O ritmo, the rhythm. In English, as well in the European Portuguese, the rhythm is accentual. Como assim? Não entendi. No inglês, que nem a língua portuguesa europeia, que deu origem à língua portuguesa brasileira, o ritmo é acentual, ou seja, o que vai determinar o ritmo de uma frase, de uma palavra, é o acento daquela palavra. Ou como nós conhecemos aqui, a sílaba tônica, que é diferente da sílaba átona, que a sílaba átona é a fraquinha, que não é a tônica, basicamente, né? Átona é a fraca, a tônica é a forte. O ritmo é acentual, diferente de outras línguas, por exemplo, eu já falar, né, de línguas que são tonais, né? Como o português e o inglês são acentuais, graças a Deus nós somos falantes de uma língua acentual, que é mais fácil de se aprender. A gente consegue identificar quando a pessoa ela quer determinar alguma coisa diferente, um contexto diferente, com base no ritmo e no acento, na sua tônica, né? O Brazil, you find a trend of syllabic written, né? No Brasil, por exemplo, no português brasileiro, acontece a mesma coisa, o ritmo, mas ele é mais encontrado na sílaba, é um ritmo silábico, diferente do inglês e do português europeu, que é um ritmo mais sintático, é na palavra, né? So there is a combination between accentual rhythm and syllable, ou seja, é um ritmo acentual e um ritmo silábico também. É porque existem palavras na nossa língua portuguesa que podem ocorrer de ganhar duas tônicas. Como assim? Por exemplo, palavras compostas, como guarda-chuva, guarda-roupa, guardanapo, guarda-costas, guarda-noturno. Palavras essas, elas possuem duas tônicas, né? A gente pode chamar de primal stress e secondary stress, né? O estresse primário e o estresse secundário, se usarmos a nomenclatura da fonética inglesa. Mas a gente pode chamar de tônico primeiro e tônico secundário, né? Já outras palavras, como os verbos terminados em mente, geralmente, perigosamente, acidentalmente, também ocorrem a pronúncia de duas tônicas, porque a palavra mente, apesar de estar ocupando um papel de sufixo, quer dizer, de sufixo, ela tem uma tônica nela, não é um simples clítico, ela tem uma tônica nela, no men. Então toda palavra que tiver o men, como perigosamente, existem duas tônicas. Então o ritmo ele é acentual. Você percebe, ó, perigosamente, por exemplo, né? Percebe-se que ocorre dois ritmos, duas tônicas, né? Written is much appropriated by poets. Isso é bem importante de falar também.
Poets, singers, repentists, and other memes use speech to transmit your culture. O ritmo ele é muito usado mesmo por poetas, cantores, repentistas. Não só isso, artistas em geral que querem transmitir a sua cultura por meio da fala, da música, seja sei lá do que seja assim a sua cultura, mas ele quer representar pelo meio da fala. Eles usam e abusam do ritmo, basicamente, né? Se você for ver um repentista cantando, o ritmo ele é importante porque deixa a música, a sonorização do que ele está falando algo lindo de se ouvir. Entendeu? Até porque ninguém fala igual um robô, ainda mais quando tá cantando. Imagina se eu falasse desse jeito, sem ritmo nenhum, vocês iriam achar estranho. Exatamente. E também o ritmo não serve só para isso, só para cultura. É um fator importante, claro. Mas quem é professor sabe que o ritmo também é usado, às vezes, o ritmo da fala é usado quando você quer ensinar um conteúdo que é muito difícil, que a turma não tá entendendo. Você fala devagarzinho, dá um foco acentual em uma palavra estranha. Dá um exemplo. Eu quero ensinar o que é um fonema. Um fonema é neutralização de fones. Beleza. Falei desse jeito. A turma não entendeu, vou repetir. Um fonema é uma neutralização de fones. Talvez dê para perceber a diferença no ritmo. Eu dei um foco na neutralização. Por quê? O que é uma neutralização? Hein? Aí eu posso ir embarcando isso e tal. Às vezes a gente pode falar essas coisas, o ritmo da fala ele é muito importante. Às vezes a gente não percebe, mas a gente usa e abusa também do ritmo da fala. Não só igual a galera da cultura. Pausa para tomar água. Não só igual a galera da cultura. A gente usa também para didática. Às vezes para explicar alguma coisa, às vezes para falar alguma coisa mesmo com uma turma diferente que a gente não tem conhecimento. O ritmo da fala é muito importante. E no inglês não seria diferente, né? Se no português é assim, no inglês não seria diferente, já que são línguas, como eu disse, acentuais, né? Stress timed, né? Também vamos já ver esse nomezinho aí, stress timed. Línguas acentuais. O ritmo no inglês também é importante quando você quer explicar algo, quando você quer dar um foco especial a alguma palavra. Isso faz parte da entonação, né? Então é importante estudarmos o written. Vamos para o próximo tópico, né? Voice onset time, né? O que diabo é isso que eu tô vendo? Parece física, não é mesmo, Thales? E é física, exatamente. É puro creme da física, né? The term aspirated, que você transcreve com um Hzinho pequeno em cima da consoante, and unaspirated, que você não transcreve, né? Aspirated and unaspirated of consonants refer to the presence or absence. The presence por exemplo, P com Hzinho pequeno, letter P with the little h above, and the absence of aspiration, you only transcribe the consonant. Of a period is that of voicelessness, né? Ausência de voz. During the or after the release of an articulation, né? Ou seja, a aspiração ou a não aspiração, ela quer dizer sobre a ausência ou a presença de um período de tempo onde a consoante é desvozeada. Entendeu? Não, vamos já explicar de novo, né? Essa combinação de termos, né, é o voice onset time, né? O tempo de ação da fala. A gente pode ver os exemplos que eu coloquei aqui, né? Em B, the consonant B. O tempo de ação para a produção do B é bem pequeno, bem curto. Release backpatch. Agora, uma vozeada como P, o ar vai saindo. Como no P, no inglês é P, o ar vai saindo porque é uma consoante aspirada. Tem um tempo de ação bem grande, né? E o que é a mesma voice onset time? Explicando novamente, né? This is the time between the release and the beginning of vocal cord vibration. Ou seja, é o tempo entre o começo da sua produção da fala, onde o ar está saindo do pulmão, né? O ar é o combustível, a glote vai ser sua caixa de som. É o tempo que o ar vai saindo para a fala até a vibração ou não das cordas vocais, né? Lembram da segunda aula que as consoantes só são vozeadas se as cordas vocais vibrarem, lembrem disso, né? In the English language, the aspirate consonants is 3 on 3. Remember, pa, ta, ka. Have a strong stop before the voicing. A pausa, o tempo é muito grande, entendeu?
É muito forte. Pa, ta, ka. These stops may therefore be called silent and considered aspirate stops, né? Ou pausas aspiradas, né? They are produced by pulling the vocal cord further apart during stop closer, ou seja, são produzidas antes do ar passar pela vocal cord, antes do ar passar pelas pregas vocais, e faz o som pa, ta, ka, pa, ta, ka. Próximo tópico, esse aqui eu queria chegar logo, finalmente, intonation. Sim, o que a gente estava falando aqui, né, quando a gente estava falando sobre rhythm, como ele é muito importante para a língua portuguesa, para a língua inglesa, a entonação é mais ainda, né? E aqui é onde vamos chegar naqueles dois conceitos importantes, né, de língua tonal e de língua acentual, que eu tinha falado antes, em uns slides atrás, né? Na língua inglesa, in the English language, the intonation determines the pitch and the melody, exatamente, a melodia. A entonação depende também, se você for fazer uma música, você precisa ter uma entonação diferente, né? The English, like a Portuguese language, okay, is right, né? It's a accentual language, also called stress timed, where intonation does not change lexical semantics, né? O que isso quer dizer? Que a língua portuguesa, que nem a língua inglesa, é uma língua de estresse, ou seja, uma língua acentual. Você pode falar na entonação que você quiser, mas não vai mudar o sentido no campo lexical. A semântica lexical não muda. Uma palavra que ela é pronunciada de um jeito, por exemplo, água. Água, água. Água, 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 água. Você viu que eu pronunciei de várias formas, em várias entonações. E continuou sendo o quê? Água. Não mudou a semântica da palavra. Agora, em línguas tonais, languages like Mandarin, Japanese and Vietnamese, tonal language, the intonation changes the lexical semantics. E isso aqui é um exemplo. Para quem estuda qualquer língua asiática, pode ser o chinês, o japonês, o coreano, o mandarim, o tailandês. No meu caso, eu estudo japonês. Amigo, eu tenho muita dificuldade, porque é uma língua tonal. Mas qualquer um que for aprender, que você fala uma língua acentual e for aprender uma língua tonal, você vai ter dificuldade. Porque a gente não tem costume de falar uma entonação diferente para cada palavra, né? Você viu o exemplo da água. Eu falei em várias entonações e não mudou nada na semântica da palavra. Pode mudar na semântica do texto do discurso, na intenção do discurso, né? Eu quero água. Por exemplo, estou dando um foco na água porque eu estou morrendo de sede, é um exemplo, mas nunca vai mudar a semântica da palavra. Agora, em línguas tonais, meu amigo, muda. Muda. Vejamos o exemplo aqui do chinês, né? Ma é mãe. Ma pode ser fibra ou... eu esqueci o nome. Fibra e também aqueles matinhos, né? Ma, cavalo. Ma é maldição e ma, que é uma marca de pergunta, que nem o ka do japonês, né? Des, que é o verbo ser, desu ka, que é uma pergunta, né? Qualquer verbo, na verdade, né? Watashi wa English benkyou shimasu ka? Vocês estão estudando inglês? Por exemplo, né? Agora, percebam isso, né? Olha só, você tem que ter muito cuidado se você estiver estudando chinês para não chamar sua mãe de cavalo, porque mãe é ma e cavalo é ma. Olha, tem diferença? Ma e ma, não e sim. A semântica muda pra caramba. A semântica é outra coisa, é outra palavra. Um cavalo não tem nada a ver com a mãe, por mais que o som seja o mesmo, né? Mas não muda na nossa percepção, porque a gente não fala uma língua tonal, a gente fala uma língua acentual. Então, dependendo da entonação, não vai mudar nada na semântica, mas no chinês muda. No japonês também. Por exemplo, ie e ie, que nós temos ie, que é casa, não, ie é casa, e ie, que é não. É muito difícil você for falar isso pra alguém, a pessoa não vai entender a diferença. Ie e ie. Aí, ó, como assim? Tem diferença. É muito esquisito, né? Mas, graças a Deus, nós falamos uma língua acentual, né? Como eu dei o exemplo, né? No mandarim, no chinês, nós temos ma, 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 ma e ma. Tem diferença? Vocês entenderam a diferença? Escutaram a diferença? Às vezes nem eu escuto. E é porque eu fiquei treinando muito isso para dar esse exemplo, né? Do ma. Mas vamos deixar de falar um pouco da entonação. Apesar de ser um dos meus conteúdos favoritos, porque a entonação... Vocês não têm noção de como a entonação muda no que a pessoa está entendendo do que você fala. Isso é muito abordado em didática, em cultura também.
Mas vamos deixar de falar um pouco da entonação e vamos falar agora do estresse na palavra, né? Do word stress, ou como nós chamamos no português, a acentuação. No inglês, né? A língua estressada, então botei esse emoji, né? No inglês, qualquer sílaba pode ser estressada. And syllable can be stressed. Like a technical, banana, and understand. Our stress syllable is longer, is high pitcher and is louder. Ou seja, é longo, technical, você dá um foco mais lá, um pouco maior, mais longa na fala. O voice onset time é maior, technical. O pitch é alto, ou seja, o tom é maior. Então não tem diferença na entonação, o tom, quer dizer, se você for falar no tom maior, a diferença vai estar na entonação, mas não vai fazer nenhuma mudança semântica. Se fosse no chinês ia fazer, mas como é no inglês não tem nenhuma mudança semântica, então o tom é maior. E por fim, ela é mais alta. Você fala mais alto também, você percebe, mas não, mas ela fala mais alta. Technical, banana, understand. Technical, banana, understand. Você pode usar qualquer palavra como exemplo. Você vai ver como a tônica muda, né? The most common vowel in English is schwa, because it's connected speech, que a gente vai ver na nossa próxima aula, connected speech, que é algo bem... Acho que é o conteúdo mais difícil que vai ter aqui desse mini curso. Connected speech é muito chato mesmo, mas enfim. Porque também tem no português. Eu posso até adiantar para vocês, o português tem connected speech. Se nós falamos mar bonito, a consoante depois de mar, que seria uma glotal fricativa surda, viraria uma glotal fricativa sonora, por causa da próxima consoante ser sonora. Isso é um spoilerzinho da próxima aula, tá? Mas a consoante mais comum do inglês é o schwa, porque na fala conectada, né, in the connected speech, our unstressed vowels can be reduced to the schwa. Exatamente. Todas as vogais que forem não estressadas, ou seja, não acentuadas, vão se transformar em schwa. Podem se transformar, na verdade. Você pode encontrar alguém bem tradicional em inglês que fale tudo bem direitinho, né? Direitinho, entre muitas aspas, como está na escrita. Mas, se nós formos analisar o ponto da morfofonologia, os ingleses mesmo não falam desse jeito como está na escrita. Eles pegam aquilo e transformam em schwa. Exatamente. E o word stress, a acentuação, tem algumas regrinhas. São 5 regras no total, né? First rule, the core vocabulary. Yeah, the core. The core is the núcleo, né? Main everyday 2 syllables, palavras que têm 2 sílabas. Nouns and adjectives are stressed on the first syllable. Todas as palavras que vocês forem pronomes ou adjetivos que têm 2 sílabas, a primeira sempre é. Essa é uma curiosidade também, porque na língua portuguesa, por exemplo, qual é a tendência tônica, a tendência acentual, a tendência estresse? É sempre na penúltima sílaba, né? Porque essa é a nossa tendência, também é do português europeu. Ou seja, a maioria das palavras são paroxítonas, né? Uma tendência do japonês, por exemplo, a grande maioria das palavras são oxítonas. A tendência é de você falar a última sílaba, né? Não é todas as palavras, claro, é uma tendência. Mas se você tem dúvida, tenta dar sempre o foco na última, como por exemplo em sacaná, que é peixe. Você fala sacaná, não sacana. Sacaná. A tônica sempre é a última. E se for uma sílaba que tem uma palavra que tem 2 sílabas, sempre tônica na última. Agora no inglês não. A tendência é que seja proparoxítona, ou seja, a antepenúltima ou de preferência a primeira sílaba, ela é sempre acentuada. Um professor meu dizia que ao final da tarde todos os gatos laranjas se tornam pardos. Ou seja, no final da palavra tudo fica fraco, tudo fica bem fraco. No começo é bem forte, né? Por isso que é sempre bom você estar na dúvida da tônica no inglês, coloca a tônica lá no começo, né? In mother, in water, in paper, in table, in cough, in lovely, etc. Todas as palavras que têm 2 sílabas, você coloca a tônica na primeira. Palavras que têm 3 sílabas também, na primeira também, tá bom? Second rule, prefixes and suffixes, né? Usually unstressed. Os prefixos e os sufixos são estressantes. Não são. Eles são, maioria das vezes, né? Usualmente, né? Geralmente, não são estressados, né? Unstressed, né? Quietly, originally, defective, por exemplo, né? The third rule, né? The compound words, né? Nós temos muitas palavras compostas no inglês, muitas mesmo, palavras compostas mesmo, substantivo composto. No português temos muitas, mas nem tanto, nem se compara com o inglês. Porque o inglês, por ser uma língua
bem assim ainda com o vocabulário latino, 60% do vocabulário da língua inglesa é do latim. Bom, eles não têm um arcabouço vocabulário, uma riqueza vocabulária tão grande quanto a língua portuguesa. Então, grande parte das palavras são mistura de duas, como por exemplo newspaper, que é jornal. É news, de novidades, e paper, de papel, entendeu? Então é newspaper. A gente tem uma palavra específica para isso, jornal. Eles não, eles misturam duas palavras, né? E, nesse caso, o estresse sempre é na primeira palavra. Sim, porque é uma palavra dupla, uma palavra composta. Então, o estresse é na primeira palavra. Como, por exemplo, em newspaper, você dá o foco aonde? Em news. Em teapot. Tea. It's not teapot. Teapot. It's not teapot. Em crosswords, palavras cruzadas. Cross. São exemplos de palavras juntas aí, né? Crossword, teapot, newspaper, por exemplo. International, que é internacional. International. E aí temos alguns exemplos também, né? Específicos, né? Greenhouse and greenhouse. Temos diferenças, né? Porque são palavras compostas, são. Mas cada uma tem uma semântica diferente. Em greenhouse, perceba, greenhouse is the effect, né? É uma gíria, né? Uma palavra específica. Agora em greenhouse is a house that is green. Your color is green. Greenhouse. Tem diferença. Greenhouse e greenhouse. Greenhouse, greenhouse. And the same thing in the hard drive. Hard drive. Hard drive is the computer memory. Hard drive. And hard drive is a difficult drive. Hard drive and hard drive. Hard drive, hard drive. Again, greenhouse, greenhouse. Greenhouse, greenhouse. Greenhouse, greenhouse. Hard drive, hard drive. Hard drive, hard drive. Perceba-se, né? A diferença aí. Mas geralmente nas palavras compostas, lembrando, sempre é a primeira. Geralmente. Eu coloquei duas coisas diferentes. Esqueci a palavra. Duas exceções, né? Greenhouse, hard drive, né? Que pode ser greenhouse e hard drive mesmo. Falei na forma excessiva, né? Mas tem outras palavras também, cuidado com elas, tá? Quarta regra, né? Da fourth rule, né? Words with dual rules, temos uma tendência, tá? Igual no japonês temos uma tendência de dar o foco na oxítona, não quer dizer que é todas as palavras, aqui também é uma tendência, né? Pronomes, substantivos, noun, the first syllable, verb on the last one, né? Os nomes, os pronomes, os substantivos, geralmente, na tendência, os substantivos são sempre a primeira sílaba tônica, a primeira sílaba estressada. Em verbos, não, é a última, é a oxítona. Como, por exemplo, no nome, no substantivo, import e import. Perceba a diferença. Import, import. Em import, um substantivo importado, se você for da tradução, a tônica está no import. But em import, o verbo importar, que são homofônios, mas muda o significado dependendo da entonação. São homofônios, beleza. Escritos da mesma forma também, beleza, mas muda o significado dependendo da entonação. É uma tendência, né? Import, importado, e import, que é importar, o verbo, né? Mesma coisa com o substantivo rebel e rebel. Rebel é rebelde, rebel. E rebel é rebeliar, né? Increase and increase. Increase, increase. Increase, increase. Lembrem do estresse, né? Sempre. A primeira palavra, né? A primeira palavra não. A tônica. A sílaba estressada, a palavra estressada é longa, mais forte, é mais longa, demora um pouco para você terminar de falar. O tom é maior, mais alto, é mais agudo e é mais alto o som que você produz, você faz, né? Por exemplo, import, import, tem diferença. Rebel, rebel, increase, increase.
Tem diferença? Tem, parece que não, mas tem, né? E a última regra, mas não a mais importante, né? Stress Attractor Engines. Oh my god. O que é isso, né? Conhecidos sufixos, né? Alguns como aid, an, ear, sque, ask, as, at, isk, on, as and self são estressados. Ou seja, a maioria dos sufixos desses aí que... Né, todos esses aí que eu citei no slide, at, an, air, ask, as, an, as, at, ik, on, as e self, são tônicos, são acentuados. Como por exemplo, em parade, abstain, interview, engenia, grotesque, convalesque, access, statuette, critique, kangaroo, Japanese and reself. A palavra self sozinha já é uma palavra, né, que significa si mesmo, né? Ela sozinha já carrega uma tônica, né? Então todos esses aí a tônica sempre é no sufixo. Parade, parade também, parade. Abstain, interview, ingenia, grotesque, convalesque, access, statuette, critique, kangaroo, Japanese and reself. Again, but fast. Parade, abstain, interview, ingenia, grotesque, convalesque, access, statuette, critique, kangaroo, Japanese and reself. Percebam que a tônica justamente está no seu finalzinho, né? Essas foram as regras de como você acentuar a palavra, mas também temos como acentuar as... Desculpa, eu confundi. Essas foram as regras de como acentuar a sílaba. Agora vamos saber de como acentuar a palavra. É o stress na sentença, ou seja, na frase, né? Isso determina o ritmo. Determine the rhythm. The English tends to stress time, né? Ou seja, é acentual também na fala das frases e das palavras, né? Normally, this emphasis is on words that carry importance. Ou seja, normalmente você dá uma ênfase na palavra que você quer que ela tenha importância, né? Although this can change significantly. Depends on the specific meaning to speak, the speaks wants to communicate. Ou seja, quando você estressa uma palavra específica numa frase, quer dizer que você quer dar mais ênfase àquela palavra, aquele sintagma, aquele conteúdo, aquela semântica, naquilo. Tem como você falar várias palavras em uma frase específica, uma frase igual, falar várias coisas, comunicar várias coisas, né? Dependendo do sentido específico daquela palavra e dependendo também do que o falante quer comunicar. Vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui também, né? Nós temos 4 frases que são escritas igualmente, são homofônicas, mas a entonação muda dependendo do seu objetivo no discurso, né? The first, are you going to eat that? It's so big, it's disgusting, por exemplo, né? Você quer comer isso? Are you going to eat that? Por exemplo, né? Seria uma comida ruim, uma comida grande, uma comida estranha. Sei lá, você vai comer carne de cação na Groenlândia. Are you going to eat that? Né? É um exemplo. Quer dizer uma coisa. Tem uma semântica ali por trás, né? Segundo exemplo. Are you going to eat that? Então, você tem certeza que isso é comida? Já é bem diferente, né? I'm not sure that's real food. Pode ser, sei lá, uma massinha de modelar. Are you going to eat that? Percebe que tem diferença, né? Você quer comer isso? Nossa, é bem estranho, né? Are you going to eat that? Are you going to eat that? Né? Are you going to eat that? Agora a tônica tá onde? Em você, né? Você quer comer isso? Né? I threw you brew it for meal, né? Basicamente, você agora é o centro das atenções. Você, né? Are you going to eat that? E por fim, quando o que está sendo
tônico, né, o principal aí, né, é o are. Are you going to eat that, né? You're sitting here just looking. Você tá só olhando assim, você tá pensando, será que eu como, né? Aí alguém vem e pergunta, are you going to eat that? Are you going to eat that? Né? Perceba a diferença de cada contexto. Are you going to eat that? Você quer comer isso? Are you going to eat that? Você quer comer isso, né? Are you going to eat that? Você quer comer isso, né? E o último não tem como trazer para inglês, né? Ou quer dizer, português. Are you going to eat that? Are you going? Né? Você tá olhando a pessoa também cabeça baixa, você quer comer mesmo, né? Seria algo mais ou menos assim, né? Mas tem mais frase, né? Isso aqui é uma frase bem grande e que cada tônica, cada forma diferente de você pronunciar dá um contexto diferente também. Primeiro exemplo, né? I didn't say you stole my red hat. 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 É um trava-língua também, isso é bem complicado. I didn't say you stole my red hat. I didn't say you stole my red hat. I didn't say you stole my red hat. Nossa, é muito complicado. Red hat. I didn't say you stole my red hat. And the final is, I didn't say you stole my red hat. Tentem fazer aí agora vocês sozinhos, né? Só esse exercício mental. O que cada forma tônica quer dizer, né? Quando eu quero dar a ênfase em eu, ou em didn't, em saying you stole my red hat, né? Por que cada tônica é diferente também na frase, né? No contexto, no final, né? I didn't say you stole my red hat. 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 And I didn't say you stole my red hat. I didn't say you stole my red hat. Cada frase aí quer dar um ênfase em alguma coisa, né? Ou seja, a entonação, o estresse da palavra e o estresse da sílaba são importantes na língua inglesa se você quer realmente falar igual um fluente, né? The final content of this class, né? The strong forms versus the weak forms, né? The strong forms, also called full forms, occurs when the word is stressed. The weak forms occurs when the word is not stressed, in unstressed position, né? Water power. Vamos lá, por partes, né? Vou tirar o microfone aqui um pouco de perto. Prontinho. Word, né? As palavras têm formas fortes e formas fracas. Quando ela tá numa tônica, ela é forte. Se ela tá na posição de tônica, né? De estresse. Quando ela tá numa átona, quando ela é unstressed position, ela vai ser pronunciada na forma fraca. E aqui eu trouxe alguns exemplos, mas quase todas as palavras do inglês têm a forma forte e a forma fraca. Até agora, eu ensinei para vocês as transcrições fonéticas apenas da forma forte. E a partir da próxima aula, forma fraca. Por isso que eu acho que o conteúdo da fala conectada é o conteúdo mais punk de se ver. A fala conectada é bem complicada mesmo. Mas vamos por partes, né? Vamos calma. Vamos, por exemplo, na palavra A. Simples A. Your strong form is A. But your weak form is A. Como assim, Tails? Não entendi. Exatamente isso. Na sua forma tônica, quando faz parte de uma sílaba ou de uma palavra tônica, you say A for the letter A only. Alright? But the weak form is a átona is A. Schwa. Exatamente. Da palavra and. Esqueci de botar o N e o D ali, foi mal. Na strong form, você pronuncia and, but na weak form, and, e an. E sim. Porque isso, infelizmente, é como os fluentes falam, né? And é apenas na forma forte, quando é uma sílaba forte ou uma palavra, né? Estressada. Mas quando não faz parte disso, você pode pronunciar and, e an. Em as. Não, é possível também. As. Perceba. As in as. As e as. As.
as. And the weak form, you say the schwa. You don't say the open a. And add is the same thing. Add. In the weak form, your tongue is in a neutral position. Neutral. That's nosso movimento. Neutral movement, né? Em can. Em conseguir. Poder. O verbo, né? Can. Can is only strong form. In a weak form, you say can, and can. Can. Yeah, can. In has. In the strong form, you say has. But in the weak form, you can say has as z ou s. Apenas a cobrinha. Has as z. Apenas. Por quê? Porque sim, infelizmente, né? Em must, muito, must, mais, né? Must is only the strong form, but in weak form you can say must e must. Nossa, né? Would. In the strong form you can say would with the tense letter u, would, but in weak form you can say would, and the final is a then. In the strong form you can say then, but in weak form you say am. On am. Then se transforma em am. Nossa, complicado, né? Muito. Nós vamos ver isso aos pouquinhos, tá certo? Mas só para encerrar nossa aula de hoje, vamos dar uma olhadinha nos Super Segmental Elements da IPA, porque é muito importante, né? Sabermos, né, onde buscá-los para colocar na transcrição, pois a partir da próxima aula vai ter transcrição fonética com esses elementos, né? The first is the primary stress, ou primal stress. It's the first stress in the words, né? Ou seja, por exemplo, na palavra guarda-chuva, o primeiro sempre é a última, guarda-chuva no português. Agora no inglês, como por exemplo, vamos voltar lá no exemplo das palavras, né? Aqui, hard drive. Drive tem o primeiro, hard tem o segundo. E no ao contrário, quando é uma memória de computador, hard drive e hard drive. Hard tem o primeiro, drive tem o segundo. E um drive difícil, né? Hard drive. Drive tem o primeiro e hard tem o segundo. É bem chatinho, né? Em greenhouse e greenhouse. Greenhouse. Green tem o primeiro, house tem o segundo stress. Agora em greenhouse, house tem o primeiro e green tem o segundo stress, certo? Primeiro e segundo stress. O primeiro stress é apenas um apóstrofo do lado de cima e o outro é o do lado de baixo, né? The long sound of phone you can transcript with the symbol. Isso dá triângulo em cima do outro, né? Que é esse daqui, ó, long. Can exist the half long, né? Que é quando você alonga, mas nem tanto. E tem quando você não alonga, você fala bem rápido, assim. Quando você fala assim, você transcreve com esse extra short, né? Extra short is the for short sound of phone, né? Quando você fala assim, rápido, igual isso. Você não transcreve tão, porque você fala bem rápido. Mas ninguém fala desse jeito, então você nunca vai transcrever desse jeito. Dá pra entender? Nunca. Sim, tem quem fale rápido. E se você faz uma transcrição de alguma pessoa que fala rápido, desse jeito que nem eu, aí você coloca o extra short em quase todas as vogais, tá? Minor foot group in a major intonation group apenas é uma combinação, né? Um cluster, né? Um conjunto, quando você tem uma frase inteira, né? Quando, por exemplo, aqui, ó, né? I didn't say stole my red hat. Pronto, acabou aí, você coloca essa barra. O outro é se fosse frases maiores, né? The little ponto, né? Esse little... esqueci a palavra também, né? Esse pontinho, né? The syllable break aqui, pronto. The little point is for dividing the syllable of words. It's a comma, remember, I remember, it's a comma. This little comma you use for dividing the syllable of words, né? A gente não utiliza tanto no inglês. Talvez, a gente utiliza bastante nas transcrições, mas não é obrigatório usar esses pontinhos, tá? And the final is the linking. É quando não existe uma quebra fonética, fonológica. Você fala tudo de uma vez, basicamente, né? E tem dois símbolos especiais que são utilizados na língua portuguesa, mas que podem ser utilizados na língua inglesa também, que é a pausa. A pausa pequena e a pausa longa. A pausa pequena é um jogo da velha, a pausa longa são dois jogos da velha. Geralmente a pausa pequena se refere a uma vírgula
E uma pausa longa, um ponto, entendeu? Um ponto final, né? Um coma. Basicamente é isso, né? For a pause and for a long pause, né? And just, oh guys, okay. It's the final, okay. I'll see you guys, see you in the next class about connected speech. Eu já digo pra vocês se prepararem, porque é muito complicado e é um conteúdo muito teórico. Como se esse aqui já não fosse tão teórico assim, né? Ai, ai. See you guys, see you later, see you in the next class, ok? Bye!